Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai continuar nossa aula aí com a parte de cisalhamento. E hoje a gente vai mudar um pouco o foco, tá? A gente começou falando dos casos mais simples aí de cisalhamento. São os casos de cisalhamento direto, que vai ter mais impacto aí nas ligações. Só que hoje a gente vai falar da tensão de cisalhamento no caso das vigas. Quando a gente está analisando viga, a gente tem, né, para ser uma viga, a gente tem que ter aí essa solicitação aí por momento, basicamente. E quando a gente fala de momento, lá em flexão mesmo que vocês viram, a gente não fala nada da força cortante. A gente até chega lá no diagrama de força cortante, mas para o cálculo aí das tensões normais, a gente usa só a tensão, só o momento. Né? É a única coisa que entra lá na nossa equação. Isso porque, né, o cisalhamento, ele não vai, a cortante, ele não vai afetar aí diretamente essa tensão normal. Vai afetar só aqui o nosso cisalhamento. E aí eu vou mostrar para vocês onde surge essa tensão, por que ela surge, né, basicamente, e também como que a gente calcula, tá bom? Então, o que eu quero que vocês tenham aqui em mente é que esses problemas que a gente vai estar falando aqui vão ser problemas, né, que vão ocorrer em elementos que têm momento, mas que também tenha tensão de cisalhamento, tenha cortante, tá bom? Então, é esse caso que a gente vai analisar. E para isso, a gente vai começar com um caso bem simples aqui, que seria uma viga biapoiada, igual essa que está desenhada aí, onde a gente sabe, né, que o diagrama de momento vai ser essa parábola, cujo meio é o PL2/8, né? Aqui no caso está W, mas WL2/8. E vamos pegar também uma seção retangular. Vai ser o mais simples aí que a gente pode ter. Então, o que a gente sabe desses problemas, tá bom? Basicamente, o que eu estou desenhando aqui embaixo... é o nosso diagrama de momento, tá bom? Que é essa parábola. No meio aqui a gente sabe, né? Estava falando que é o nosso momento máximo. Vou trocar aqui, ó, só para PL2/8. Mas o que é importante aqui nos casos onde a gente tem força cortante, onde a gente tem um diagrama de cortante? Primeiro, vocês lembram que a derivada aí do momento dá a nossa cortante, beleza? E o que isso significa? Né, se a gente for pensar em termos aqui do nosso diagrama mesmo de momento. Bom, se eu derivar um ponto qualquer aí do nosso diagrama, o valor que eu chego, e assim como qualquer curva, né, o valor que eu chego da derivada é a inclinação daquela curva. Ou seja, né, se a cortante é derivada do momento, significa que o valor da cortante naquele determinado ponto é aquela inclinação da curva. Por isso que, por exemplo, naqueles casos onde a nossa cortante é zero, né, que tem alguns casos aí em vigas que a minha cortante é zero, eu vou ter uma reta, né, o meu diagrama de momento vai ser constante, exatamente por causa disso. Então, pensando nisso, tá, que pelo fato de eu ter uma cortante, significa aí que eu tenho uma determinada inclinação, ou seja, o meu momento não é constante, vocês concordam que, e aqui eu vou pegar um trechinho, que eu vou até destacar aqui, então vou puxar lá de cima, vou fazer aqui um trecho desse diagrama, vou supor aqui, ó, seja um pedacinho pequeno, tá bom? Um dx, e aí vocês concordam que, supondo que neste ponto inicial aqui do meu diagrama, no início desse trecho que eu peguei, eu tenho um momento. Eu tenho um determinado momento que tem o valor m, certo? Supondo que esse meu trecho é pequeno, né?
Então, essa minha inclinação aqui da reta, né, que é basicamente a taxa de variação, né? Isso que a gente tem que ter também noção quando a gente está falando de derivada, inclinação de reta. Isso vai indicar a taxa de variação do momento, né? Se eu estou fazendo a derivada do momento ao longo de x, né? Ao longo aí o x, que é o eixo que percorre a minha barra. Então, essa minha inclinação, ela vai ser exatamente a taxa de variação do momento ao longo do x, tá bom? Então, vou chamar aqui essa inclinação essa minha inclinação aqui de dm dx. A gente sabe que isso daí é cortante, tá? Mas vamos deixar assim. E aí, né, a gente começa com o valor de m, tem uma determinada taxa de acréscimo ou redução, sei lá, tem uma determinada taxa aí de variação ao longo desse dx, e aí vocês concordam que no final desse trecho, né, no final que eu percorri esse meu dx, o meu momento, ele vai ser m, que era aquele valor inicial, mais a minha taxa de variação, que é o dm dx, vezes o dx, certo? Para simplificar aqui, ó, poderia, mas eu não vou simplificar dessa forma, mas a gente poderia, por exemplo, ó, tá vendo que cortam-se esses dx e é como se fosse um momento mais alguma coisa. Então, eu quero que vocês entendam aqui, ó, porque esse termo vai aparecer algumas vezes, que a gente sempre tem um valor. A gente vai estar olhando no começo e no fim de um trecho, e vai ser o valor inicial, mais o acréscimo, né? Que é esse dm dx vezes o dx. Ele é o acréscimo dessa propriedade depois que passou aí desse trecho, tá bom? Então, só para a gente ir dando nome aí para as coisas. Então, a gente vai estudar aqui o que acontece exatamente antes e depois, né? Então, com m e o m mais dm dx, sobre dx vezes dx. E aí, para a gente passar aqui para o outro slide, o que eu quero que vocês observem? A gente vai olhar para a nossa seção transversal, né, que é um corte aí que a gente faz transversalmente ao nosso eixo X, tá bom? Só para eu marcar aqui também, ó. Esse daqui é o meu eixo X. Aqui está o Y e o Z está saindo aqui da tela, tá bom? Então, se a gente olhar aqui para a minha seção, eu tenho o Y vertical aqui para baixo e o Z para a esquerda. Então, além dessa seção transversal, que é o que a gente faz aí sempre, que você já está acostumado, a gente vai olhar para uma faixa que está na parte de baixo da minha seção. Tá bom? Essa faixinha aqui que eu estou pintando. Então, a gente vai fazer, além desse corte na transversal, a gente também vai fazer um corte ao longo aí da direção X, só que aí nessa posição aqui que eu tô indicando. Tá bom? Só para vocês verem o que a gente está vendo aqui. Então, aqui, eu estou vendo a minha seção, estou vendo a minha barrinha de lado, tá bom? Como se o eixo X estivesse aqui. Beleza? Aqui está o Y, só para vocês se localizarem. E aqui eu estou marcando essa faixa, tá? Que eu vou fazer o corte. Então, olha aqui, ó. Na seção eu estou vendo de frente. E nessa outra figura, é como se eu pegasse aqui, ó, esse meu trechinho do dx, tá vendo? E só ampliasse ele aqui e marcasse essa minha faixa. Beleza? Então, vamos lá. Então, pelo que a gente analisou ali no nosso diagrama de momento da figura passada, de um lado, a gente tem um momento inicial, e do outro, né, a gente vai ter um momento mais alguma coisa. Porque houve uma variação aí de momento nesse trecho. Deixa eu colocar mais uma coisinha aqui, só para vocês se localizarem. Isso daqui é o meu dx, tá bom?
E aí, o que vocês sabem também da parte lá de flexão? Vocês sabem que a seção, quando ela está sob o efeito aí de um momento, ela vai apresentar um diagrama de tensão, né, uma variação de tensão ao longo da sua altura, né, então ao longo aí da direção Y, linear, de forma aí que os máximos estão aí nas posições mais afastadas do CG. Então há alguma coisa assim. Aqui é a minha diagrama de tensão. Então, supondo aí que é um diagrama que é um momento positivo, então eu vou ter tração embaixo e compressão em cima. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar a minha tensão em algum lugar, ela vai ter um determinado valor, σx, de acordo com aquela equaçãozinha que vocês devem lembrar, né? O σx, momento sobre inércia vezes y. Tá bom? Mas depois a gente volta nela. Então, isso daqui a gente tem de um lado, né? Nesse lado esquerdo, onde eu tenho o momento m, eu vou ter uma tensão σx. Aí, dá uma reduzida aqui. Do outro lado, depois aí desse dx, meu momento, vamos supor, ele continuou positivo, mas ele aumentou um pouquinho. Se o momento aumentou um pouco, significa que a nossa tensão também vai aumentar um pouco. Né? Lembra aí da minha equação, aquela que eu acabei de pagar, que é diretamente proporcional. Se eu aumentei o momento, eu aumentei a minha tensão, se for considerar pontos equivalentes aí em cada uma da seção. Então, o meu diagrama de tensão, ele vai ficar alguma coisa assim. Rapidinho. De forma que a minha tensão, ela vai ser o σx mais alguma coisa, tá bom? E se a gente for pensar que o σx ele também vai ter uma determinada taxa de variação ao longo aí desse trechinho que eu estou analisando, vocês concordam que esse acréscimo de tensão ele vai ser a taxa de variação da tensão vezes o comprimento aí que eu percorri, vezes o sigma d sigma x dividido por dx vezes o dx, que é o comprimento, tá bom? Então, taxa de variação vezes comprimento. Então, tá. Deixa eu só puxar mais para cá também. Então, tá aqui. Beleza? Então, vamos lá de novo. Agora a gente vai olhar para aquele corte, para a gente entender ali o que nós vamos fazer com ele. Então, momento de um lado um valor, depois do outro aumentou. Né? Aumentou ou diminuiu? O que importa? Mudou. E depois a minha tensão, consequentemente, de um lado tem um valor e do outro vai ter também um valor com acréscimo. Agora a gente vai olhar para essa nossa faixa cinza aqui e vou fazer o corte, né, exatamente nessa linha. Então vou tirar uma fatia aí dessa minha viguinha. E agora eu vou tentar desenhar aqui rapidinho. Vou aumentar um pouquinho. Então, ó, pessoal, tá aqui. Isso daqui é a minha faixinha vista de frente, certo? Que é o que está aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Isso daqui é a minha faixinha vista de frente. Que é isso daqui.
que é aqui, pedaço da faixinha vista de lado, que é o que está aqui, beleza? Na seção transversal. Então, vamos seguir. Aí, vamos voltar nos conceitos. Lembra quando a gente estava falando a gente falou isso nas últimas aulas. Quando a gente tem aquelas minhas barras que só tem força normal, a minha tensão, né, ela é a força dividida pela área. Ou seja, se eu somar toda a tensão da minha seção, eu chego na força normal. Aqui na flexão é a mesma coisa. Só que vocês pensam o seguinte, ó. Se eu olhar aqui para esse meu diagrama de tensão da seção, se eu somar todas as minhas forças, supondo que, né, neste caso, que a minha seção é retangular, né, e eu tenho esse diagrama que divide exatamente no meio, né, a parcela aí tracionada e comprimida, se eu somar todas essas forças aqui, eu vou ter igual a zero, né, porque eu vou ter uma parcela de tração e uma parcela de compressão. Mas se, por exemplo, eu vou somando daqui de baixo, somo todas as tensões, né, em toda a área aí da seção. Vou somando. No final aqui, até chegar no CG, onde eu somei todas as tensões positivas, eu vou ter um determinado valor de uma força de tração. E é exatamente essa força de tração com a força de compressão que gera o momento da seção. Mas se, por exemplo, eu estou olhando só para uma faixa, tá? Que é essa minha faixinha verde que está aqui. Se eu estou olhando para uma determinada faixa e eu estou somando, né, todas as tensões, mas paro aqui, parei aqui, eu vou ter uma determinada força, né, uma força resultante horizontal, que eu vou colocar aqui, ó, e eu vou chamar de Tx. Deixa eu colocar aqui, ó, que vai ficar melhor. Beleza? Tem uma determinada força Tx. E aí fazendo o caminho de volta, ó. Esse Tx é a soma das tensões σx na faixinha, e essa tensão veio daquele momento, tá bom? Do outro lado, eu vou ter um momento um pouquinho maior, que gerou uma tensão um pouquinho maior, e, consequentemente, se eu somar todas essas tensões, eu vou ter uma força de tração um pouquinho maior. Vocês concordam que aqui, do outro lado, eu vou ter uma resultante de forças, e nesse caso eu estou assumindo de tração, né? Porque eu estou assumindo um momento positivo, que vai ser igual ao Tx mais uma determinada variação desse Tx vezes o dx. Beleza? Seguiram aí a linha de raciocínio? Resumindo, né? Momento de um lado resulta, no caso da cortante, eu vou ter um momento maior, né, um momento diferente do outro lado. Isso vai resultar em diferentes tensões em cada um desses lados do Tx, do dx, e vai resultar em diferentes forças resultantes em cada um dos lados. E por que isso é problema? Bom, lembra aqui, ó, é aquela regrinha clássica do equilíbrio. Se a minha estrutura está em equilíbrio, e aqui a gente sempre assume que está, qualquer parte dela, né, qualquer corte que eu faça, também vai estar em equilíbrio. E vai estar em equilíbrio se
se eu considerar todas as forças que atuam ali no nosso problema. E se a gente olhar desse jeito, não está em equilíbrio. Né? Por quê? Porque se eu fizer soma de força no horizontal, eu tenho um Tx de um lado e tem uma coisa diferente do outro. Então está faltando alguma coisa. E é exatamente que entra aí a nossa tensão de cisalhamento. Então lembra que eu falei que a tensão de cisalhamento tem aquele paralelo com a união, né? Com a não separação dos elementos. Então a gente fez um corte aqui, separando, né, esse elemento na horizontal. Então esse balanço de forças, né, essa forcinha que falta, ela vem exatamente aqui da minha tensão desse cisalhamento, que vai estar distribuída. Espera aí. Fazer de preto. Ela vai estar distribuída ao longo de toda essa nossa superfície desse corte, tá bom? Então, isso é uma tensão, né? Obviamente, eu tenho que transformar ela em força, aí vezes essa área, e para fazer esse balanço, tá bom? Então, assim, essa é a ideia geral aí do nosso processo. Eu que tenho aqui. É a ideia geral do nosso processo. Agora vamos ver como é que a gente chega realmente, de fato, aí numa equaçãozinha mais simples aí que a gente possa usar. Vamos começar falando desse Tx aqui. E o que vocês têm que saber? Bom, esse Tx, lembra que essa forcinha aqui só nessa parte da minha barrinha, ela vai ser a soma de todas as tensões desse pedacinho de área. Esse pedacinho de área aqui eu vou chamar de ds1, tá bom? Que é só um pedaço aí dessa minha área, tá bom? Então esse meu Tx, ele vai ser a soma aí de todas as tensões σx nessa minha área ds1, tá bom? E aqui S1. Já aqui do outro lado, né, que eu tenho Tx, dTx sobre dx vezes dx, então deixa eu colocar tudo isso aqui. Aí. Então tenho aqui, ó, Tx dTx dx sobre dx igual. Vai ser basicamente a integral também da tensão, mas a tensão do outro lado vezes a área. Então vai ficar assim, ó. Sigma x mais o d sigma x dx vezes o dx. E aqui o ds1. Opa. ds1. Tá bom? E aí, ó, olhem uma coisinha aqui. Tá? Tem esse negócio grande aqui. Vocês concordam que aqui está o ds1 multiplicando, né, os dois termos dentro da integral. E se eu multiplicar o ds1 vezes o sigma x e aqui integral, eu tenho exatamente isso, né? Que é o tx. Então, este termo aqui, tá? Este termo vezes o ds1, tá bom? Ele vai ser, deixa eu fazer assim, ó, que vai ficar, acho que melhor. Integral, né? Isso daqui vai ser o tx. E que eu posso cortar com o que está do outro lado. Tá bom? Vamos fazer por partes aqui. Então, sobra dtx dx igual a integral de d sigma x
DTX, DX, DS1. Tá bom? Outra coisa. Essa minha integral aqui, ela é de DS1, né? Ela é na área. Então, não é ao longo aí do comprimento. Então, esse dx aqui, ele pode ir para fora e, consequentemente, ser cortado com esse outro. Tá bom? Então, isso daqui, ó. Então, vai sobrar dtx dx igual d sigma x dx. Força aí, pessoal. Vamos indo. Tá bom? Então, assim, ó. Já temos aí um comecinho, tá bom? A nossa primeira parte, eu vou chamar isso daqui de 1. E agora vamos dar uma olhada em uma outra relação que a gente tem aqui. Consequentemente, né, já que a gente está falando de sigma x, em algum momento a gente vai ter que falar aqui da nossa expressão da flexão. E repara que aqui dentro, né, dessa minha integral que eu achei, tem o d sigma x dx. Então vamos derivar essa tensão para que eu possa substituir aí nessa equação e ver o que dá. Então vou fazer, ó, a derivada do sigma x dx. E aí, ó, é fácil, né? Por quê? Porque na minha equação aqui da flexão eu tenho um momento de inércia e tenho o y. Estou derivando em relação a x. Então, se eu estou derivando em relação a x, o y a gente não faz nada com ele. O momento de inércia. Pensando que a minha barra ela é prismática. O que é prismática? Que a seção dela não varia ao longo aí do nosso comprimento. Então, o momento de inércia é uma constante. A única coisa que varia, né, em relação ao x é o momento, e a gente sabe que a derivada do momento é a cortante. Então, eu tenho essa relação aqui, que é o que eu vou chamar de 2. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar essa minha relação 2 em 1, que é a minha anterior, e vai ficar o seguinte, ó. Então vai ser o dtx dx. Deixa eu voltar aqui, ó. Integral de d sigma x dx, que é o que eu acabei de fazer, que é v y sobre i vezes o dx. Deixa eu ver se é isso. Não, é ds1, perdão. Vezes o ds1. E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Então, só fazendo uma breve recapitulação, tá bom? De onde a gente começou, quem se perdeu no meio do caminho. Começamos aí calculando quais são as minhas tensões, tá? Ou as minhas forças resultantes de tração para aquela faixinha, tá? Estão atuando aqui nessa parte amarela, aqui, em cada um dos lados. E o que a gente fez foi somar todas as tensões nesse pedacinho de área só, que é o que eu estou chamando de DS1, que é esse pedacinho de área. Tá bom? Fizemos isso de um lado e fizemos isso do outro. Aqui do outro lado, que é a expressão um pouquinho maior, que tem esses dtx, dx, conseguimos simplificar, né?
de forma que dtx sobre dx é igual a isso daqui. Beleza? Como a gente sabe a equação do sigma x, a gente derivou ela e substituiu aqui dentro. Então, ó, derivamos a equação do sigma x, que dá v vezes y sobre i, né, porque basicamente é só derivar o momento pela cortante, e apliquei na equação de baixo. E aí é onde a gente tem. Só substituir. E aí, se a gente olhar um pouco para essa integral, aí vai depender talvez de como vocês viram isso em flexão, vocês concordam que se eu estou derivando, integrando em relação aí à minha área, lembra que o meu momento de inércia é uma constante. E a minha cortante, eu tenho uma cortante só por seção, né? O valor daquele esforço de cortante. A minha cortante ela só varia ao longo de x. E o ds, na verdade, ele é um pedacinho de área que está contido no plano da minha seção transversal. Voltando aqui, ó. Minha seção transversal é dz e dy. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso passar aí a minha cortante e o momento de inércia para fora aí da minha integral, e aí sobra isso daqui. E alguém sabe falar o que é essa integral aqui? Integral do volume. Não. Porque ó, esse y é uma distância, né, vezes a área. Isso daqui é uma definição que a gente usa até para fazer o cálculo do CG. Lembra que o CG a gente faz tipo uma média ponderada, né, que é a distância do CG daquela área vezes a área, vai fazendo isso para cada subdivisão, que a gente faz e divide pela área total. Isso daqui é como se fosse exatamente essa parte de cima, né, essa multiplicação da distância vezes a área. Isso daqui tem um nome, e quem faz aí mecânica comigo, isso daqui é o que a gente chama de momento estático. E é bem parecido, né, com o que a gente tem, por exemplo, a definição de momento de inércia. Lembra que a definição de momento de inércia, isso daqui é o momento de primeira ordem, momento de inércia seria o de segunda ordem, que é basicamente essa integral com ao quadrado aqui, tá? Isso aí para um lado ou para o outro, né, para o z, para o y e o x. E aí a gente vai ter que calcular esse momento estático depois em cada exercício, mas basicamente a minha relação agora vai ficar dtx dx v sobre iz vezes o momento estático, tá? Que é aquela integral toda. E aqui eu vou chamar de 3. E aí tá quase. Agora vem o fácil, tá bom? Paramos aí. Agora eu vou voltar aqui, ó, nessa figura. E aí lembra que eu falei que essa minha tensão de cisalhamento que surge aqui nessa seção onde eu estou fazendo corte, ela vem em função do equilíbrio de forças na horizontal, né? Para satisfazer o equilíbrio desse meu outro corte que eu fiz. Então, eu vou fazer a soma de força na horizontal, olhando aí para esse desenho, e só para vocês visualizarem, tá? Porque está em outro slide e vamos fazer aqui de cabeça e depois a gente volta. Se eu fizer soma de força no horizontal, vocês concordam que, por um lado, eu vou ter o Tx, e para o outro eu vou ter a minha tensão de cisalhamento vezes esta área aqui. Tá? E qual que é essa área? Bom, aqui é dx, certo? E aqui é o que eu vou chamar de B, porque está aqui na minha seção. Ó. É esta distância aqui. Tá bom? É este B aqui. Então, a área onde está atuando essa minha tensão de cisalhamento, ela vai ser B vezes dx. Tá bom? Então, vamos guardar isso.
Vou fazer aqui em outro. Então, se eu fizer, para finalizar, soma de força na direção horizontal igual a zero, eu vou ter, apontando aí para a esquerda, Tx mais a tensão de cisalhamento vezes a área, né, para eu transformar em força, que vai ser B vezes dx, igual àquela minha força de tração do outro lado, que é o Tx mais dtx, dx vezes dx. E aí dá para a gente ir cortando algumas coisas, né? Por exemplo, o Tx aparece dos dois lados. Depois que eu cortei aí esse Tx, eu consigo cortar esse dx, certo? Então vai sobrar aqui, tal vezes b igual a dtx dx. E aí eu volto para cá, e depois de todas aquelas manipulações, eu cheguei aí no que é o dtx dx, e vou jogar aqui. Então, aplicando ali aquela minha equaçãozinha 3, eu tenho, tal vezes b igual a Vms sobre I. E como eu estou querendo calcular a minha tensão de cisalhamento, eu vou isolar ela e vai ser Vms sobre B vezes I. E aí chegamos daqui, cisalhamento em vigas. Tá bom? Então, pode ver que é uma equaçãozinha simples, que depende da cortante, depende do B, que é a largura aí da minha seção transversal, no ponto que eu estou analisando, o momento de inércia e o momento estático. Então, assim, a única coisa, né, o cortante vocês já sabem calcular, o B é geométrico, o momento de inércia também. A única coisa mais diferente que tem é esse momento estático, que vocês não calcularam ainda ele só. Então, diferente lá, por exemplo, da equação da flexão, onde a gente consegue calcular a tensão jogando o valor do y, né, para falar o ponto que a gente quer ali da altura, o parâmetro que vai falar qual é o ponto da seção que eu estou calculando é o momento estático, tá? E a gente vai ver como é que calcula ele. Beleza? Então, assim, né? Dedução. Dedução de fórmula. Se perdeu no meio do caminho, o que tem que guardar de tudo isso? Que a minha tensão aqui de cisalhamento, ela vem aí para fazer o equilíbrio de forças na horizontal, né? Para cada corte aí que tenha no meu problema. Vamos ver o que falta aqui eu colocar. Tá. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui também? Deixa eu tentar desenhar aqui. Então, vou desenhar aqui um quadradinho, que talvez fique mais fácil, mas... Aí vocês podem estar se perguntando, né? Tá, mas a minha força cortante... Deixa eu voltar aqui, A minha força cortante, teoricamente, né? Ela atua na direção da seção transversal. Ela está tangente à seção transversal. E por que ela aparece aqui? Né? Na verdade, ela vai aparecer nos dois lugares. E exatamente com esse mesmo valor. Então, a gente vai ter uma tensão de cisalhamento com valor de tal atuando na seção e também aqui nesse corte. E como é que a gente descobre isso? Em função do nosso equilíbrio mesmo. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, extrair um quadradinho de comprimento dx dy. Vou supor aqui, aqui uma largura
só para facilitar, tá? Uma largurazinha aqui de 1 centímetro. Pelo que a gente analisou aqui, né, o que a gente estava fazendo, a gente vai ter a tensão de cisalhamento aqui na face onde eu fiz o corte. E aqui a gente vai ter também uma tensão de cisalhamento neste sentido, e eu vou mostrar aqui por quê. Então vamos pensar assim, ó, um cubinho que eu tirei ali do meio do meu probleminha, né? E aqui na vertical eu tenho esse corte, tá? De tensão de cisalhamento, onde vai surgir essa tensão de cisalhamento, e aqui esse corte vertical. Então esse daqui é o que a gente já tinha feito, tá? Aquele horizontal, e aqui o corte da minha seção, por exemplo, tá bom? De novo, né? A gente fez aquilo lá para satisfazer o equilíbrio de força horizontal, né? Foi como a gente chegou aí nesse cálculo. Mas, por exemplo, aquilo ali, né? Sem essa minha força na vertical aqui, ela não vai me satisfazer o equilíbrio de momento, tá? E aí eu vou explicar por quê aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esse ponto O aqui. Se eu fizer, por exemplo, soma de momentos em relação ao ponto O igual a zero. Então lembra, qualquer partezinha ali tem que satisfazer o meu equilíbrio, qualquer seção que eu faça. Então se eu tenho essa minha tensão de cisalhamento, né, eu tenho que, para calcular o momento, eu preciso transformar em força. Então vou olhar para essa daqui de cima, tá? Ó. Então eu tenho que multiplicar vezes o dx vezes 1. Então vai ser a força tal vezes dx vezes 1. Vocês concordam que se eu quiser calcular o momento... Nossa, aqui ficou bem fora, né? Peraí. Então vocês concordam que se isso daqui, o dx vezes 1, transformei em força, se eu quiser calcular o momento, eu tenho que multiplicar por dy, que é a distância aqui, né, transversal da força até o ponto O. Então vai ser vezes o dy. Vou colocar aqui em vermelho. E aí, né, a gente tem essa força. E aí eu falei para vocês, né, e estou pedindo aí para vocês acreditarem, por enquanto, que aqui vai surgir também uma tensão de cisalhamento na seção com o mesmo valor, mas nesse sentido aí que eu também já falo por quê. E aí, para calcular o momento que essa minha tensão faz, eu tenho que multiplicar por esta área, certo? Aqui a gente consegue ver que ela gira para o sentido contrário lá daquele outro tal, então vai ser tal vezes 1 vezes dy. E aí preciso multiplicar pela distância da força até o meu ponto aí de giro que eu escolhi, por exemplo, o zero, o ponto O, que vai ser o dx. Tudo isso igual a zero. Aí vocês conseguem ver que isso daqui é igual a zero. Então, zero é igual a zero, ou seja, o equilíbrio é satisfeito. Beleza? Então, assim, ó, essas minhas forças elas vão atuar sempre em planos ortogonais aí entre si, então aí tem um ângulo de 90 graus, com o mesmo valor e com sentidos de forma que as suas pontinhas aí se encontrem, tá bom? Então, se fosse ao contrário, a gente teria aí essas tensões ao contrário. E aí digo mais, se a gente olhar só para isso daqui, né, a gente ainda vai ter que se a gente extrair, por exemplo, uma tensão, um bloquinho aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Aqui eu extraí bem da extremidade, certo? Então aqui eu cortei no meio e aqui era a face livre. Então nessa face livre, né, que é a face externa,
eu não vou ter essa tensão de cisalhamento, porque eu não tenho nada conectado ali. Lembra que tem sempre essa relação. Mas vamos supor que, por exemplo, esse quadradinho que eu peguei ali, aquele dx dy, ele está aqui. Então, vocês concordam que se eu cortar no meio, ou seja, se eu olhar para essas faces horizontais, eu precisei fazer um corte numa posição e outro corte em outro. Então, o que a gente vai verificar é que também tem tensão de cisalhamento nas duas faces. Então, se eu olhar aqui para o meu desenho, eu vou ter tensão de cisalhamento nessas duas faces. Vou tentar fazer aqui semi-3D. Então, vou ter tensão de cisalhamento nas duas faces horizontais e, aqui no sentido contrário, e aqui, consequentemente, também tensão de cisalhamento. Então, a minha tensão de cisalhamento, ela acontece assim, se a gente fizer cortes horizontais, e verticais, ela vai ter sempre essa configuração, mas com o mesmo valor, tá bom? E aqui a gente está falando de um pedacinho pequenininho, né? Como se fosse praticamente um ponto. Estou falando isso daqui só para começar a falar sobre essa questão, mas a gente vai ver isso muito mais completo no final lá da nossa disciplina. O que eu quero que vocês guardem? O principal calculei essa minha tensão de cisalhamento, que é nessa superfície horizontal, mas para satisfazer a condição de equilíbrio, né, de momento, ela também aparece nessa face da seção transversal, tá bom? E por quê? E ela tem que aparecer, né? Porque lembra que a minha força normal da seção é a somatória das tensões normais. E aqui vai ser a mesma coisa. A somatória das minhas tensões de cisalhamento na seção vai dar a força cortante da seção. Beleza? Então, por isso que aqui ela também aparece. E aí a gente vai aprender a calcular, né, ela e apresentar esse nosso diagrama. Tá bom? Deixa eu só escrever isso daqui. Para ficar guardado para vocês. Opa. Tá bom? Então, assim, é uma coisa só, né? Ocorre nas duas seções. E essa horizontal trabalha aí no sentido de não deixar a minha barrinha descolar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tem essa figura aqui. Ah, aqui tá a figura melhorada, tá? Do que eu estava querendo dizer para vocês. Então, isso daqui foi o que eu fiz ali no outro slide, tá bom? Deixa eu ver se tem uma outra figura. Aqui. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Se, por exemplo, eu coloco essas 3 barras de madeira, uma empilhadinha na outra, e aplico, por exemplo, uma força vertical, né, de forma aí que gere um momento na minha seção, o que verifica é que, se aqui não tiver o cisalhamento, ou seja, se essas peças não forem coladas, por exemplo,
a gente vê que tem um deslizamento aqui, ó, nas extremidades, tá vendo? Ele fica como se fosse aqui um dentinho. Por quê? Porque a parte de baixo de uma dessas tábuas desliza diferente da parte de cima da outra. E já aqui com o cisalhamento, a gente tem, né, não tem esse deslizamento. Então pode ver que ela fica retinha aí, por quê? Porque, por exemplo, a parte de baixo aqui dessa barra de cima vai ter aqui o mesmo deslocamento da parte de cima da chapinha de baixo. Tá, isso daqui a gente pegando aí elementos bem definidos, né, 3 barrinhas. Agora imagina a nossa viga, né, a nossa seção, como várias camadinhas infinitesimais. Então é mais ou menos o mesmo pensamento. Tá bom? Agora vamos ser um pouquinho mais práticos, né? Essa daí é toda a teoria aí que a gente tem por trás. E aí vocês querem calcular essa tensão de cisalhamento. Falei para vocês, né, que a equação do cisalhamento é essa daqui. Tal igual V, ms, I sobre B. Então, vamos ver como é que a gente calcularia, né, e qual é a cara da distribuição dessa tensão de cisalhamento na minha seção. Então, eu preciso calcular esse momento estático. Tá? É a única coisa aí que a gente não sabe calcular direito. Então, o momento estático, se vocês olharem aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam é assim, aqui é uma distância, tá? Esse y, lembra que é aquela coordenada em relação ao CG, aquela coordenada vertical na seção transversal em relação ao CG. Ela é esse y aqui, ó, que vem da equação da tensão, basicamente. Vezes uma área, tá bom? Então ele tem até esse nome de momento estático, né? Porque momento é o quê? Uma força vezes uma distância. Esse momento estático ele vai ser uma área vezes a distância. Então, ó, mudando agora, tá? A gente chegou no valor da tensão de cisalhamento, né, por aquele corte horizontal, mas agora a gente vai falar sempre do corte vertical, tá? Da seção transversal, porque é exatamente o mesmo valor, como eu estava mostrando para vocês. E aqui, para a gente calcular esse momento estático, a gente vai estar falando do seguinte ponto. Vamos supor, vou adiantar para vocês que a gente vai ter uma determinada variação ao longo da altura da tensão de cisalhamento, da mesma forma que a gente tem para a tensão normal, e a gente vai calcular essas tensões para diferentes pontos ao longo da altura. Então, por exemplo, se eu quiser calcular minha tensão de cisalhamento aqui, ó, tá bom? Bem aqui no limite aqui dessa reta aí que eu fiz. O meu momento estático ele vai ser dado da seguinte forma. No ponto que eu quero calcular, eu vou dividir a minha seção em duas e posso olhar que vai dar exatamente o mesmo valor para qualquer parte, ou para a parte de baixo ou para a parte de cima. Tá bom? Então, por exemplo, quero calcular meu momento estático neste ponto que está a uma distância, deixa eu ver o nome que eu dei aqui, y, que está a uma distância y do CG. Distância y do CG. Tá? Parou aqui. O que eu faço? Vou naquela distância, faço um corte aí horizontal e olho para o que está para cima ou o que está para baixo. Tá? Vou olhar para o que está para baixo, que é mais fácil. E aí, neste corte, nessa área, que é aquela minha areazinha DS1 que eu tinha chamado, lembra? Que eu usei ali nas deduções. Esse meu momento estático, ele vai ser essa área, vai ser esse DS1, vezes a distância entre
os CGs, ou seja, só subir aqui para eu poder escrever. CG local, tá? Que é o CG só dessa areazinha de baixo. Então, a distância aqui do CG da minha seção toda para o CG da área. Pessoal, acho que eu caí aqui. Até onde vocês viram aí? Deixa eu abrir aqui, peraí. Vocês escutaram aqui a parte do CG local? Sim, você parou pouco tempo depois de ter escrito o CG local aí. Estava na então explicação beleza. dele. Então, pessoal, voltando, tá? Então vai ser o seguinte, área vezes distância. Então, área. Então, se eu quero calcular aqui nesse ponto Y, faço um corte aqui horizontal, olho para a área de baixo ou para a área de cima. Tanto faz. Olhei para a área de baixo. O momento estático vai ser a área, que eu delimitei, vezes esse CG local. Então, é essa distância aqui, do CG da nossa seção toda para o CG local. Então, vai ficar assim, ó. Área. Vou chamar aqui de... Eu vou tirar esse DS1, tá? Vou deixar só S1 para ficar melhor. S1. Então, ó, S1 vezes Y1. Tá? Então, essa daqui é a ideia geral aí de como a gente calcula. Vamos fazer esse daqui, né, que é a seção retangular, que é o literal, e aí que a gente tem uma ideia de como fica. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. Então, vamos calcular, vamos ver o que seria esse valor do S1 e o que seria o valor aí do Y1. Então, S1, se vocês concordam,
vai ser o seguinte, ó. O S1 ele vai ser o B, que é a largura, certo? Vezes a altura, né, que é essa alturazinha aqui, ó, só isso. Então, B vezes isso, que vai ser H sobre 2 menos Y. Beleza? E agora o Y1, que vai ser o quê? Ele vai ser... Então, o Y1, ele vai ser Y mais a metade dessa largura. Beleza? Então, vou escrever ele assim, ó. Y mais meio H sobre 2 menos Y. Vou dar uma simplificada aqui. Então, se eu multiplicar ali esse meio no H sobre 2Y, então vai ficar, ó, Y mais H sobre 4 menos Y sobre 2. Então, aqui vai ficar Y sobre 2. Vou colocar assim, ó. H sobre 4 mais Y sobre 2. Tá bom? E agora é só multiplicar esses dois. Então, multiplica aqui o S1 pelo Y1. Então, Y1 vezes S1. Vamos lá. Vou começar pelo S1. B H sobre 2 menos Y. Vezes, aqui, ó. Vou simplificar aqui também mais um pouquinho. Vou botar aqui do lado, ó. Bom, então só tirei o meio aí, né, para dar mais uma simplificada. Então, H sobre 2 mais Y. Vocês vão ver por quê. Ó, e o Y1, que vai ser meio, H sobre 2 mais Y. Aí, né, gente, H sobre 2 menos Y vezes o H sobre 2 mais Y, eu vou deixar aqui, ó, B sobre 2 vezes então vai ficar aqui, ó, B sobre 2 H ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado. E aqui está o meu momento estático. Então, assim, ó, essa dedução aqui que eu fiz, ela é válida para quê? Só para o momento estático de seções retangulares, tá bom? Então, para que a gente vai fazer isso? Só para ver como é que fica a cara dessa tensão de cisalhamento, né, ao longo da minha seção. Porque, ó, se a gente está calculando nesse ponto Y, tá? Isso tem que ser importante, nesse ponto aí que faz divisa do corte que a gente fez. Repara que a minha equação do momento estático, ela é de segundo grau, né? Ela tem o B, tem o 2, o H, que são propriedades aí da seção, mas a variação, né, o Y, que é o ponto onde eu quero pegar, ele está ao quadrado. Então, é uma variação aí de segundo grau. Então, a minha tensão de cisalhamento, se eu jogar aqui na minha equação, tá? Eu vou substituir aí o meu momento estático que eu acabei de calcular.
Dá para cortar esse B aqui. Mas a minha tensão de cisalhamento, ela também vai ser aí do segundo grau. E variando ao longo da altura. Porque, ó, no final das contas, tensão de cisalhamento. Cortante, constante. Momento de inércia, constante. E o H também aí é constante, né? Que é a altura total da minha seção. E aí eu vou ter o valor variando ao longo da altura. E aí repara, né? Ó, y é h ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Vocês concordam que a minha tensão de cisalhamento máxima ela vai acontecer no ponto onde y é igual a zero. Certo? Que é o CG da seção. Consequentemente, né, neste ponto, ele vai dar VH ao quadrado sobre 8i. Certo? Só joguei ali y igual a zero na minha equação. Então, exatamente lá no CG. E a minha menor, né, tensão de cisalhamento, ela vai acontecer onde? Bom, vocês concordam que quanto maior o valor de y, menor é a minha tensão de cisalhamento. E nessa minha seção retangular, o maior valor aqui de y, tá? Lembra que o y é essa coordenada que parte do CG? O maior valor de y vai ser o h sobre 2 ou menos h sobre 2. De forma que, se eu substituir qualquer um dos dois, isso daqui vai dar h ao quadrado sobre 4 e vai me zerar a tensão de cisalhamento. Peraí. Então, pessoal, se a gente for, por exemplo, desenhar a variação da tensão de cisalhamento ao longo da altura aí da minha seção, então eu quero que vocês entendam isso daqui do mesmo jeito que a gente faz um diagrama de tensão normal, né? Que aqui é a altura da minha seção. Vou colocar aqui o tal. Eu tenho exatamente no CG, que é aqui no meio, eu tenho o meu valor máximo. E depois, uma variação aí de segundo grau, né, uma parábola, variando aí até zero nas extremidades. Então, o que é regra aqui? Bom, lembra que eu até mostrei, né, aqui na nossa dedução. Voltando, aqui, ó. A minha extremidade, que não tem nada conectada nela, né, não vai ter uma tensão de cisalhamento ali. Né? A gente não tem nada conectando um lado com o outro. Então, é zero nas extremidades sempre. Isso daí sempre, tá? E a minha tensão de cisalhamento, ela tem a tendência de ser máxima. Eu estou voltando. A tendência de ser máxima no CG, tá? Ou quanto mais próxima do CG ela for. Beleza? E sempre com essa variação do segundo grau. E por que eu digo que ela vai ser sempre assim, a máxima próxima do CG? Porque tem vários fatores aí que influenciam, né? Apesar de a gente ficar só nessa questão do momento estático, a minha equação da tensão de cisalhamento que está aqui, ela depende do momento de inércia, mas isso a princípio não muda, né, na seção, né? Na seção ela é uma só, mas não muda nem ao longo da barra, que a gente não costuma fazer isso. A cortante também é única na seção. Então, as duas únicas coisas que podem mudar nossa tensão de cisalhamento em um determinado ponto é o momento estático e o B.
tá? E aí vamos falar por quê. Se, por exemplo, eu tenho aqui essa minha seção T, vou supor que, por exemplo, meu CG está aqui. Beleza? E aí vale, né, aquelas minhas equações. Vale aí a minha regra do momento estático. Então a gente sempre vai ter que calcular ele, né? Então, por exemplo, se eu quiser neste ponto aqui, que é esse ponto aqui, com uma determinada distância y, eu olho para o que está para baixo, eu olho para o que está para cima. Depois a gente vai fazer uns exemplos, tá? Numéricos mesmo. Então, olhar ali para baixo, calculo o momento estático e jogo ali na equação. Só que nesses casos aqui, isso daqui é o meu B. Espera aí que a caneta aqui já está começando a dar. Então, por exemplo, se eu estiver calculando, neste caso, esse daqui é o meu B, tá bom? Que é a largura da área desse ponto que eu estou calculando, mas e se, por exemplo, eu quiser calcular aqui? Né? Lembra que o procedimento para o cálculo do momento estático é o mesmo. Olho o ponto, faço o corte e olho para o que está em cima ou para o que está embaixo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o que está em cima. Só que agora o meu B, o que vai na equação, é a largura aí deste trecho que eu estou analisando. Então, por exemplo, neste caso aqui, ainda vale a regra, né, que é 0 aqui nas extremidades, isso daí não tem erro. Mas vocês concordam que, para esse lado, né, para todos essa parte aí de cima, onde o meu B é um valor grande, repara que na minha equação o B ele vai dividindo. Então, quanto maior a largura, menor vai ser a minha tensão de cisalhamento. E lembrem que isso faz sentido, por conta dessa minha equaçãozinha aqui. Pensem o seguinte, se isso vem para equilibrar essas forças horizontais, vocês concordam que quanto maior a área, né, quanto maior for o B aqui, quanto maior for essa área que eu posso distribuir essa minha tensão, menor ela vai ser, né? Menor ela vai ser desenvolvida ali naquele trecho. E aí, voltando aqui. Pronto. Então, eu até vou ter uma distribuição parabólica aqui, né, de segundo grau. Só que neste ponto, né, onde tem uma mudança brusca da minha largura, da minha barra que diminui, então, consequentemente, a minha tensão aumenta. Nesse caso aqui, ó, provavelmente o meu máximo, provavelmente não, o meu máximo ele vai estar aqui exatamente no meu CG. Tá bom? Então, esse aqui seria, por exemplo, um exemplo do diagrama de tensão de cisalhamento para essa seção. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, só o último caso, tá? E aí a gente encerra. Agora, tá? Não que seja assim, exatamente usual, mas só para vocês terem consciência. E se eu tiver uma seção que faz basicamente o contrário? E vamos supor que por qualquer motivo o meu CG está aqui. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Apesar de o meu CG... Peraí, vou fazer o seguinte. Que assim o CG fica exatamente no meio. Então, apesar do meu CG estar no meio, e a tendência é de a minha tensão de cisalhamento ser maior no meio da minha seção, vocês concordam que, por essas duas partezinhas de cima ter uma largura pequena, eu provavelmente vou ter uma tensão de cisalhamento bem grande. E pelo fato aí de eu ter uma largura muito grande aí no meio, eu posso ter uma tensão de cisalhamento menor.
Ou seja, né, o meu tal do CG pode ser menor. Então, o tal CG pode, tá? Obviamente, a gente tem que analisar direitinho, calcular. Pode ser menor. Melhor. Pode não ser máximo. Isso para esse caso, tá, gente? Então, assim, um caso mais excepcional. Tá bom? Então, assim, hoje, aulão de teoria, tá? Sobre essa parte de cisalhamento em vigas. Essa equação aqui é a principal que vocês têm que guardar, tá? Essa tensão aqui do cisalhamento. Essa daqui. Só que assim, né? O cálculo do momento estático também é muito importante. Então aí vocês têm que entender aí como é que isso é calculado. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, você pode voltar, por favor, naquele T de outros casos? Ah, tá. Só tirar uma foto. Esse aí. Pronto, obrigada. Beleza. Então é isso, tá, pessoal? Aí a aula que vem, sexta-feira, a gente faz exercício e aplica tudo isso. Vocês vão ver que é tranquilo, tá bom? No final das contas. Só um minutinho aí que eu vou fazer a chamada de vocês. Então vamos lá. Aline. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur. Presente. Henrique. Presente. E Arthur Reis. Camila. Eduardo. Presente. Felipe. Fernando. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Presente. Guilherme. Santos. Ah, faltou aqui, ó. Guilherme Manoc, perdão. Presente. Peraí, Gabriel Augusto. Guilherme Manoc, Guilherme Santos. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Presente. Igor. Jéssica. Igor presente. Beleza. Jéssica. João Victor. João Vitor. João Wagner. Presente. Beleza. João Victor tá aí. João Wagner. Johanna. Presente. Júlia. Presente. Karina. Laís. Presente. Leonardo Boscolo. E Leonardo Cabreira. Presente. Leonardo Manóquio. Presente. Lucas. Presente. Luca. Presente. Tá me ouvindo, professor? Tô sim. Marco Antônio Rodrigues. Presente. Marco Antônio Farias. Presente. Maria Gabriela. Presente. Mariana Foresto. Mariana Vieira. Presente. Matheus Nunes. Presente. Maiara. Presente. Murilo. Nayara. Presente. Pablo. Paulo Becker. Presente. Paulo Henrique Arruda. Presente.
Pedro Henrique Sampaio. Pedro Suassuna. Presente. Plínio. Rafaela. Presente. Renato. Rodrigo. Presente. Silvia. Presente. Vinícius. Presente. Vitor Donizete. Presente. E Vitor Miranda. Presente. Beleza, pessoal? Oi. O senhor falou meu nome? Felipe Batista. Acho que não Peraí. escutei. Felipe Batista. Tá aí. Acho que você também pulou, professor. Ana Elis. Tá aí, beleza. Professor, você ouviu o meu, Camila? Deixa eu ver, Camila. Não, deixa eu ver. Mas já coloquei. Obrigada. Fábio, Oi. é o João Wagner que está falando. E aí, João? Semana passada, eu faltei essas 2 aulas. Ah, E hoje eu fui ver, eu só consegui acessar a do dia 1º. eu vou colocar no Moodle o link, tá? Ah, tá ok. No final das... tô fazendo um curso na sexta-feira à tarde, e aí acabou às 7 horas da noite, e aí eu acabei esquecendo do feriado. Vou colocar, tá? Então tá ok, Fábio. Obrigado. Nada, obrigado você. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até sexta-feira.